Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje temos a aula número 13, vamos falar sobre método sísmico de reflexão. Por favor, ajudem no crescimento do canal. Este canal precisa de apoio de vocês. Sabem que nós, os geocientistas, somos pouco. Se não nos apoiarmos, então o crescimento será muito mais dificultado. Então, apoiem do jeito que vocês puderem, com likes, com comentários, com inscrição no canal. Atenção, sempre que você faz uma inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações a quando da publicação de um novo vídeo. E também compartilhe o vídeo com seus amigos, convidem pessoas que podem se juntar a nós, claro, pessoas ligadas às geociências, para que eles também possam dar o seu contributo. Eu tenho estado a aprender muito com vocês, porque até tem pessoas a enviar para mim materiais de apoio que estão a fortificar cada vez mais o nosso canal. Então é importante que vocês façam isso e deixem também as vossas críticas, se necessário, e sugestões de temas. Atenção que nós estamos a falar ainda do método sísmico, do método sísmico 1, né, que tem a ver basicamente com estratégias de aquisição de dados, ou então esclarecimento do método, o que é. Vamos falar sobre processamento de dados, interpretações. No futuro vou juntando os materiais e com vosso apoio com certeza será tudo muito mais fácil. Bem, eu já falei sobre o método sísmico de reflexão, mas não falei com tanta profundidade porque eu prometi que faria uma aula isolada para falar apenas do método sísmico de reflexão, porque a primeira aula eu fiz com o método de refração só para tentar mostrar para vocês a grande diferença que existe entre o método sísmico de reflexão e o método sísmico de refração. Então, meus amigos, estejam comigo e vamos começar com a nossa aula. Bem, para já dizer que o método sísmico de reflexão consiste em um conjunto de vários tiros sísmicos realizados em diferentes pontos. Nesse caso estamos a falar em diferentes coordenadas, latitude e longitude, ou então coordenadas UTM, e a reflexão é captada na superfície. Nós já explicamos com vários detalhes sobre esse método. Acredito que o método já não é uma grande novidade para vocês. Mas em termos mais resumidos, vamos dizer que o método sísmico de reflexão trabalha com a onda refletida. Atenção que o nosso canal recebe várias informações, mas o método sísmico de reflexão tem como principal objeto de estudo a onda refletida. Como todos já sabemos, e eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores para facilitar a compreensão dessa aula e das futuras, o método sísmico tem como base a explosão de uma fonte, né? Uma fonte que vai emitir um sinal que vai se propagar em subsuperfície, conforme podem ver aqui, e este sinal, ao encontrar uma interface, ele tende a refletir para a superfície e este mesmo sinal vai ser captado através dos nossos geofones ou então hidrofone. O geofone, se nós estivermos a fazer uma aquisição em onshore, nesse caso em terra, e vai ser hidrofone se estivermos a fazer a nossa aquisição em offshore ou então uma aquisição marinha. Então é importante que vocês percebam esses conceitos porque é extremamente importante. O método sísmico trabalha com a reflexão. Agora, o que há de tão importante neste método? Atenção que existem vários métodos para estudar a Terra, ou então estudar vários aspectos sobre a subsuperfície, mas o método sísmico de reflexão tem uma grande vantagem. Primeiro é que este método pode ser utilizado para zonas muito extensas, né? Pode se utilizar para estudar zonas muito extensas que facilita imenso. E também esse método pode ser ou tem mais vantagem em relação aos métodos diretos, como o caso da geologia, que tem dificuldade de estudar a subsuperfície, já que o geólogo ele tem que fazer observações diretas. E também, quando se trata de perfuração, os custos estão extremamente elevados e não se pode fazer perfuração no escuro, né? Precisa saber o que nós estamos a perfurar e ter mínima certeza se de fato vamos encontrar ou não aquilo que estamos a tentar encontrar ao perfurar, ou então ao fazer a perfuração. Então é importante que vocês compreendam que o método sísmico de reflexão não precisa de perfuração, ele não precisa ter a limitação de fazer isso por base só de métodos diretos, por isso é que acaba tendo muita vantagem na aquisição, já que também tem sido chamado um dos métodos mais sofisticados para estudar a subsuperfície. Então, esta é a essência do método sísmico de reflexão.
Os pulsos de energia sísmica são refletidos pelas interfaces geológicas e registrados na superfície em um ângulo de incidência próximo da normal. Essa informação é importante saber que o ângulo de incidência é próximo à normal, porque isso nos faz entender que podemos utilizar os conceitos da óptica geométrica, nesse caso estamos a falar de lei de Snell e Descartes, do estudo das ondas refletidas e refratadas, para estudarmos também aqui na sísmica, já que as ondas têm basicamente o comportamento teórico igual com as ondas da óptica geométrica, por causa dessa dica que eu acabei de dar. Agora, o que é que nós precisamos no método sísmico de reflexão? A coisa mais importante é o tempo da propagação da nossa onda. Nossa onda, ao se propagar em subsuperfície, é captado num determinado tempo. E este tempo é a coisa mais preciosa num estudo da sísmica, porque com o tempo que as ondas se propagam em subsuperfície, nós vamos conseguir determinar a profundidade, e determinando a profundidade utilizando as equações da mecânica básica, vamos conseguir determinar a velocidade, e tendo a velocidade podemos determinar a densidade, já que cada rocha tem uma velocidade específica, e em função disso nós podemos determinar a densidade. Com densidade vamos determinar porosidade e os outros parâmetros acústicos que são importantes para nós podermos fazer interpretação da superfície. O tempo na sísmica é conhecido como tempo duplo, ou então tempo de trânsito de duas vias. É chamado de tempo duplo porque a onda vai viajar em subsuperfície e depois retorna à superfície. Então é o tempo de ida e tempo de volta. Então por isso é que é considerado de tempo duplo. Não é um tempo único, mas é o tempo de ida e tempo de volta. Então, isso tudo é importante conforme temos aqui a nossa equação. E também preciso lembrar essa dica muito importante: quando temos uma onda de incidência P, essa onda, quando encontrar uma interface, ele vai, claro, consoante a teoria de Huygens, a onda vai se propagar em várias direções e acaba gerando não somente onda P, refletida ou refratada, também gera outra onda que chamamos de onda refletida S, ou então onda refratada S. Então, essa é uma coisa também crucial para compreendermos a nossa equação, ou então o nosso método. Bem, nesta imagem temos uma ilustração extremamente importante, né? Porque as pessoas podem questionar, mas de que forma essas ondas acabam dando informações sobre a subsuperfície? Isso é muito simples de explicar. Vamos lá supor que temos este barco que está no fundo marinho, né? Temos aqui esse objeto no fundo marinho. Se a onda se propagar, quando encontrar esse objeto que está no fundo marinho, cada onda vai refletir de forma diferente, porque o mesmo objeto em si tem uma parte mais com uma altura maior, e tem aí a base do mesmo objeto com uma outra altura. Significa que cada onda vai ser propagado em função da interface que ele vai encontrar ao se propagar. E os nossos canais, quando receber as informações, eles de fato vão gravar informações consoante os tempos que cada onda foi refletido. Então, como o objeto tem comportamento diferente, cada ponto do objeto tem altura diferente, então cada informação também será gravado num tempo diferente, já que eles vão chegar no canal de forma diferenciada. Por isso é que o nosso geofone vai captar exatamente, né, cada onda mais ou menos com este formato aqui. Então, esse objeto que estamos a ver aqui no fundo, no nosso dispositivo, vai aparecer desta forma. Claro, se estivermos a falar de uma aquisição, por exemplo, 3D, vai aparecer desta forma. E com isso, facilmente conseguimos dar conta que objeto é, quer dizer, só de olhar já conseguimos dar conta que temos alguma coisa diferente no meio dessa região toda. E com um estudo mais detalhado, vamos conseguir perceber que objeto é e quais são as propriedades desse objeto. Então é exatamente assim como a sísmica de reflexão funciona. Essa imagem aqui acaba sendo mais ou menos isso que eu acabei de explicar. Se nós temos a Terra e a Terra tem estratigrafias diferentes, as rochas estão diferenciadas, isso implica dizer da mesma forma que cada ponto desse objeto foi refletido de forma diferente, por estarem em alturas diferentes. Então aqui também, como são estratos diferentes, são rochas com propriedades diferentes, as ondas também vão ser propagadas de forma diferenciada. E essa diferenciação da propagação é que vai ditar que tipo de velocidade é que essa camada tem, então que essa rocha tem, e com isso nós vamos conseguir determinar outros detalhes, fluidos que circulam nele, se tem alguma coisa preciosa também, conforme detectamos aqui o nosso pequeno barco em termos ideais, né? Em termos concretos. Bem,
Agora, é preciso realçar, consoante o que eu escrevi aqui, que os geólogos, os geofísicos, intérpretes encarregados de uma aquisição, eles têm que ter noção daquilo que eles pretendem obter. Porque existem alguns detalhes que devem ser informados com antecedência para que o homem que vai fazer o levantamento ou que vai fazer a aquisição dos dados possa levar em consideração para que na altura da interpretação isso não gera dificuldades, não cria confusões. Por isso é que tem que se antecipar, olha, eu preciso que façam isso, isso, aquilo. Vamos detalhar isso daqui a pouco. A qualidade dos dados depende do terreno e dos parâmetros de aquisição escolhido. Então, essa palavra parâmetro de aquisição escolhido, como assim? É verdade. Os parâmetros que nós utilizamos para fazer a aquisição, nós escolhemos. Nós é que vamos determinar que parâmetro que vamos utilizar, como vamos utilizar e por que isso é importante. Isso é importante porque antes de fazer uma aquisição, antes de ir à busca dos dados, é importante que se elabore um perfil que chamam de perfil de teste. Esse perfil de teste, também chamado de walkaway, vai servir para elaborar um pré-projeto, uma espécie de fórmula, né, que é necessário para adquirir esses dados. Porque esse perfil, para ser elaborado, você tem que ir no terreno, ver as condições do terreno e, em função das condições do terreno, você vai definir que tipo de aquisição você vai fazer, como você vai fazer a geometria dessa aquisição, os arranjos, essa coisa toda, tipo de parâmetro que você vai utilizar, o número de canais que você vai precisar para utilizar, qual é o perfil que você precisa fazer a aquisição, quais são as condições do terreno, se há empecilho, não há empecilhos. Então, isso tudo vai ser definido em função das condições que você encontrar no campo. E em função disso, você elabora um perfil de teste, como é chamado aqui, uma espécie de um projeto, e quando chegar no terreno é só aplicar. Você aqui já vai determinar o comprimento do registro, essa coisa toda. Então, isso é extremamente crucial. Não se faz uma aquisição sem plano. Você pegar o dispositivo, chegar lá e começar a montar, não. Primeiro vai-se no terreno, analisa-se todos os detalhes, cria-se um plano de aquisição e depois faz-se a execução. Bem, a soma dos traços sísmicos relativos ao mesmo ponto em profundidade será construtiva ou destrutiva. Bem, o que isso quer nos dizer? Se você pegar cada ponto em subsuperfície, vai ser captado mais de uma vez, né? Ou seja, vamos receber vários sinais nos nossos canais que vêm de um único ponto. Então, por que um ponto é estudado várias vezes? E, bem, isso na sísmica é importante porque vai ajudar a fortificar a informação desse mesmo ponto. Porque uma única informação pode gerar incerteza, mas já tendo várias informações do mesmo ponto, vamos poder, ou vários traços, porque a informação vai ser com certeza única, né? Vários traços de um único ponto vai facilitar na confiabilidade dos dados desse mesmo ponto. Então, o que se faz? Como nós sabemos que nossos sinais, a onda refletida, a refratada e direta, são basicamente chamados de sinais coerentes, né? De sinais coerentes, o que vai acontecer? Ao somar, eles simplesmente tendem a fortificar mais o nosso sinal, porque na verdade eles têm basicamente a mesma orientação em termos de propagação. E já as ondas, ou melhor, estamos a falar já dos ruídos são desorientados. Então isso implica dizer que ao somar os traços de um único ponto, o ruído tem parte negativa e positiva, acabam se subtraindo e desaparecem. Já o sinal, nesse caso o nosso traço, ele ao somar vão se fortificando cada vez mais, porque eles não têm o negativo e positivo, mas têm mais positivo, menos positivo, e ao somar vai dando um sinal cada vez mais relevante. Então isso é importante, isso se vamos falar com mais detalhe quando falar de stack, né, que é um processo de analisar durante o processamento do sinal, que tem a ver com a diminuição do ruído. Bem, agora, o que nós precisamos saber mais para adiante, né? Como é que nós vamos saber que se trata de uma reflexão? Porque o nosso canal recebe vários sinais, né? Como é que vamos saber que se trata de uma reflexão? Bem, onda direta nós já falamos, refratada também nós já falamos, mas pode receber outras reflexões, né? Que não são reflexão teoricamente dita, né, como é concebido o conceito de reflexão na ótica geométrica. Então, como distinguir esses sinais, por exemplo, como nós temos aqui a ilustração. Aqui temos uma onda que refletiu do P e aqui também outros que também incidiu no ponto R. Bem, vamos dar conta sobre isso, porque uma reflexão de verdade é aquele que obedece o princípio de Snell-Descartes segundo o Fermat, né? A onda sempre se propaga no caminho mais curto possível, né? Ele procura sempre se propagar no caminho mais curto possível. Então isso implica dizer que, analisando bem em termos teóricos, o que vai incidir no ponto R é escolher o caminho mais curto em relação ao que vai incidir no ponto P. Então o nosso
na hora de interpretação, então, de fazer o processamento do nosso sinal, o que nós vamos levar em consideração, de fato, é essa que refletiu com ângulo de incidência próximo ao ângulo que chamamos de normal. Diferente deste, que não vai obedecer ao princípio de Huygens, segundo aquilo que nós falamos, que o Fermat falou que a onda sempre vai se propagar no caminho mais curto possível. É crucial que as fases refletidas nunca sejam as primeiras chegadas, porque são ondas de amplitudes muito baixas, já que os refletores geológicos tendem a possuir coeficiente de reflexão pequenos. O que é que nós temos aqui a dizer? Nós falamos sobre a aula de transmissão de sinal sísmico. Quem não assistiu essa aula é importante que vá assistir. Esta aula nós mostramos detalhadamente o que é coeficiente de reflexão, o que é coeficiente de transmissão. Então, o coeficiente de reflexão nunca o sinal nunca vai se refletir a 100%. Sempre tem uma parte do sinal que é refletida e uma parte que é transmitida. Mas, infelizmente, claro, também tem uma parte que é absorvida, né? Mas, em termos gerais, a parte transmitida, a parte refletida é sempre menor em relação à parte transmitida. Então, isso faz com que as amplitudes da onda refletida sejam pequenas, né? Porque é uma ínfima parte do sinal que é refletida. Então, se chegar no nosso sinal, no nosso canal, primeiro a refletida, a onda refratária, as ondas superficiais, as ondas diretas, que têm amplitudes maiores, tendem a mascarar o nosso sinal refletido. Então, por isso é que o homem que vai fazer a aquisição, conforme eu já disse, tem que criar um esquema que permite ou que possibilita com que a onda refletida seja a última a chegar, ou então que não seja exatamente a primeira a chegar, para não sofrer esse efeito de mascaramento, assim que se diz, não sei, né? Para não ser mascarado e para que não altere o nosso sinal. Então, as ondas que podem mascarar o nosso sinal: onda direta, refratada, as ondas superficiais. Conforme eu disse, a onda, ao se propagar em subsuperfície, conforme vocês podem ver, à medida que vai encontrando as interfaces, uma parte da onda vai ser refletida, a outra parte vai ser transmitida. Vai ser refletida, essa parte vai ser transmitida. Mas atenção que a refletida é a parte menor, né? E a refratada, ou então a transmitida, é a parte maior. E cada sinal vai chegar num tempo específico em função da profundidade que ele foi refletido. Aqui, por exemplo, é 0,4 segundos, aqui é 0,8 segundos. Isso implica dizer que todos os sinais dessa camada não vão ser refletidos muito distante de 0,4 segundos. Por isso é que o homem que faz a interpretação consegue já perceber que os valores que estão próximos desse tempo fazem parte de uma mesma camada, claro, depois de se fazer a correção em imã, então a correção de velocidade. É importante dizer também que o nosso sinal, ao se propagar em subsuperfície, como nós já falamos nas aulas anteriores, ele vai sendo desviado, né? O sinal vai sendo desviado em função da impedância acústica que ele vai encontrar. Por exemplo, aqui a onda, ao se propagar nessa mesma camada, não sofre nenhum desvio, porque a camada é a mesma. Mas quando chega aqui nessa interface, ele sofre um desvio. Sofre desvio positivo quando ele encontra uma camada de impedância maior, né? Significa que a densidade de arenito é maior que de argilito, claro, em termos gerais, mas existem casos particulares que é inverso. Neste caso, este é maior do que do argilito, por isso é que houve um pulso positivo, né? Houve desvio positivo do nosso sinal. E quando encontra uma interface com impedância menor, ele sofre um desvio negativo, conforme também vocês podem ver. Então são esses desvios que vão poder nos dar informações que precisamos sobre aquilo que nós precisamos entender. Indo adiante, temos aqui impedância, a impedância, e a impedância pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser alta ou baixa, dependentemente do material geológico em causa. Aqui temos os coeficientes de reflexão, na verdade são os limites, né? Chamamos de limites acústicos em função da nossa impedância aqui, e temos o sinal que chamamos de pulso, que é o sinal que transmitimos através do nosso dispositivo, e esse sinal, ao se misturar com o coeficiente de reflexão, que são os limites acústicos, essa mistura, na verdade, vai se dar através de um processo que chamamos de convolução, e esse sinal, se misturar, ele tende a dar um outro resultado que chamamos de traço sísmico. Quer dizer, traço sísmico, na verdade, é a mistura do pulso, do sinal enviado e coeficiente de reflexão
que é, na verdade, os limites acústicos. E em cada limite acústico, o nosso sinal vai sofrendo desvio. Claro, aqui notem que o desvio é maior, porque o limite acústico é maior em relação aos outros. Já que aqui não é assim tão maior, então o limite também vai sendo mais ou menos assim, conforme estamos aqui a ilustrar. Então é importante que vocês percebam isso, porque isso é a base da sísmica. Aqui é basicamente aquilo que eu acabei de te explicar. Vamos ter um aumento da impedância, significa que o desvio vai ser para a direita, claro, dependente do que nós estabelecemos como lado positivo e negativo no nosso referencial. Então, no nosso caso aqui, estamos a considerar positivo para a direita. Então, o aumento da impedância vai ser mais ou menos para a direita. E diminuição da impedância vai ser o inverso, nesse caso para a esquerda, conforme vocês podem visualizar no nosso mapa aqui. Isso é basicamente isso que eu acabei de explicar sobre a questão das impedâncias positiva, impedância negativa e o que acontece em termos absolutos. Essa equação da onda refletida é extremamente importante porque é a base da sísmica e é a partir dessa equação que nós conseguimos determinar. Eu consigo demonstrar essa equação em função deste gráfico. Em função desse gráfico, se vocês tentarem fazer pausa e observarem um gráfico, seguir detalhadamente, vão conseguir entender, porque eu relaciono o tempo que a onda sai do ponto A até o ponto B, não onda direta, porque se fosse onda direta seria simplesmente a velocidade da camada e a distância x, mas a onda refletida, a onda que sai daqui, passa aqui e chega até no ponto B. Então vai ser o tempo de A até B, será o tempo de A até C e de C até B. E desenvolvendo essas duas equações, utilizando a lei de Pitágoras, nós vamos chegar até essa expressão. Com essa expressão, nós conseguimos determinar essa e sabendo que aqui é uma constante, aqui também é uma outra constante, aqui variável ao quadrado, separado por sinal negativo e igualados a 1. Então, estamos a falar de uma equação de hipérbole. Daí a justificativa de por que a onda refletida tem a forma de uma hipérbole, na qual a onda direta é a nossa assíntota. Se nós fazermos x igual a zero, para determinar o tempo zero, então vamos ter zero aqui e vamos conseguir determinar o tempo zero, que é igual a isso, e vamos ter o t0 igual a 2 vezes a espessura sobre velocidade da camada em causa. Substituindo o T0 no lugar dela, na equação, vamos ter essa equação final que vamos chamar de equação da onda refletida, equação que nós podemos utilizar para determinar o tempo da onda refletida. Agora, ao determinarmos o tempo, os nossos canais nos dão o tempo que a onda se propagou e também nós já conhecemos a distância em que esse tempo foi captado, que são nossos offset, que é o x. Mas na nossa equação, se nós observarmos muito bem, temos mais duas incógnitas, que é h e o v. Então, como é que nós podemos resolver uma equação, uma única equação, quer dizer, não é linear nesse caso, uma única equação com duas incógnitas? Matematicamente falando, é quase impossível você, numa única equação, determinar duas incógnitas, Então, como é que se resolve essa situação? Bem, a sísmica diz, se nós tivermos vários tempos captados em distâncias diferentes, nós conseguimos facilmente determinar a espessura, tanto a velocidade. Como é que isso se faz? Por exemplo, esse aqui chamamos de sismograma. Pegando esse sismograma, nós temos vários tempos que foram captados em distâncias diferentes. Então, com esses tempos que foram captados em distâncias diferentes, nós conseguimos determinar a dromocrônica das ondas. E com as dromocrônicas, nós conseguiremos, já também falamos sobre as dromocrônicas das ondas, recomendo assistir essas aulas sobre as dromocrônicas, e com as dromocrônicas nós conseguimos determinar a velocidade. Mas como calcular isso, vou gravar uma aula muito brevemente para explicar com mais detalhe como é que isso funciona. Como é que se apresenta o resultado da sísmica de reflexão? Bem, o resultado pode ser de sísmica 2D ou 3D. Se é sísmica 2D, estamos a falar de secções sísmicas, que são, na verdade, planos que apresentam os traços sísmicos plotados lado a lado, conforme podemos ver aqui. São traços sísmicos que foram plotados lado a lado, que representa, na verdade, uma secção transversal, então, um plano. E já o cubo sísmico, estamos a falar de sísmica 3D, é verdade, união de vários planos desses, conforme podem ver aqui, já fazendo referência às três dimensões em causa,
conforme visualizado. Bem, utilidade da sísmica de reflexão. Tem várias utilidades, dependentemente dos objetivos que nós estamos a traçar e também do grau de penetração que nós queremos atingir nessa profundidade, ou então da resolução que nós queremos obter. Mas em termos gerais, essa metodologia é utilizada para a exploração de petróleo e gás natural e recursos, principalmente gás natural e petróleo é o que mais se utiliza. Estudo de recursos minerais como carvão, minérios metálicos, energia geotérmica, estudos básicos sobre a natureza e origem das rochas que compõem a crosta terrestre, estudo de águas subterrâneas, estudos ambientais, também é importante dizer isso, porque nos estudos ambientais nós vamos poder estudar determinado solo e ver se esse solo está poluído ou não está poluído, que tipo de poluição que nós podemos encontrar nesse tipo de solo. Isso é importante para uma questão de saúde de uma determinada comunidade ou local. Mas podemos também acrescentar que, no caso do petróleo e gás, a sísmica se preocupa em estudar a exploração de estrato, nesse caso a estratigrafia, porque é lá onde vamos saber como é que isso se comporta, e aqui tem mais ou menos a distância que pode atingir ao fazer esse estudo, né? Engenharia geofísica, estamos a falar de prospecção de águas subterrâneas, poluição, construção civil, investigação arqueológica, também tem mais ou menos essa profundidade. Sísmica da crosta terrestre, estamos a falar da composição da Terra, geodinâmica, e atinge mais ou menos essas profundidades ao fazer esses estudos. Medição em água, nós estamos a falar, se calhar, de estudo do fundo marinho, onde nós estamos a falar de sísmica de alta resolução, onde podemos mapear o fundo marinho. Acho que a oceanografia também utiliza esse método basicamente para isso, e estamos a falar de ecobatímetros, basicamente é falar sobre estudo de ondas acústicas supersônicas, né? E temos mais ou menos essa profundidade. Georadar, estamos a falar de investigação rasa da subsuperfície ou da superfície da Terra, e tem mais ou menos essa profundidade, que é mais para a construção civil, com certeza, para estudar se o nosso solo é consistente, se tem que se compactar o solo, até como tem que se compactar. Essas informações a sísmica que terá que dar para fazer um prédio mais consistente, ou então uma construção adequada ao local em causa. Bem, em suma, a sísmica de reflexão tem como objetivo estudar a onda refletida, e base teórica são a lei de Snell e Descartes, juntando lá também Huygens e Fermat. Todos esses conceitos da óptica geométrica cabem para estudar a onda sísmica de reflexão. O resultado podem ser apresentados de formas de uma secção sísmica, ou tanto de forma de um cubo sísmico, e a utilidade em grande extensão, mas é para exploração de petróleo e gás natural, e lá também coloquei outros, mas esses aqui são os que mais têm estado a estudar usando sísmica. Bem, então só me resta agradecer. Me siga nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, que quiser falar comigo, tem ali o meu Facebook, tem o meu blog. E para mim hoje é tudo. Até mais.